e essa vitória importantíssima que sacramentou o Vasco da Gama fora do Z4, pelo menos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. E obviamente um jogo atrasado onde o Vasco conseguiu chegar aos 26 pontos e ocupar a 15ª colocação. Em um jogo difícil, em um jogo pegado, em uma atuação do Vasco bem ruim, bem abaixo do que a gente esperava. Mas para ser muito honesto, isso pouco importa nesse momento. A verdade é que o Vasco conseguiu seu resultado no culhão desse time. Um novo time, um novo treinador, com novos jogadores, mas quem resolveu? Aliás, eles resolveram a partida de hoje, eles se chamam Léo Jardim e também Jair. Jogadores que já estavam nesse elenco. O primeiro, o goleiro, que já tinha feito grandes partidas assim com a camisa do Vasco, assim como falhou aqui, ali, mas na verdade ele já tinha tido atuações absurdas como ele teve hoje, salvando o Vasco da Gama. A diferença é que ele não tinha ninguém lá na frente para poder fazer o Vasco vencer, para poder fazer o Vasco conseguir sair vencedor e coroar também as atuações desse grande goleiro que o Vasco vem tendo em 2023. Mas dessa vez ele teve, e teve um velho companheiro, o Jair. E a gente vai falar muito disso, porque o Jair é um assunto sensível na torcida do Vasco. Só que eu me sinto muito tranquilo de falar que eu nunca desacreditei desse jogador. Eu nunca, em momento algum, achei que ele era um jogador descartável para o Vasco da Gama. Muito pelo contrário, o Jair sempre foi ótimo jogador, que não estava atravessando uma boa fase, mas que hoje, mais uma vez, mostrou o ótimo jogador que ele é, com um toque de classe, com um toque que poucos sabem fazer. É só quem é bom jogador, é só quem é ótimo jogador, é só quem tem uma técnica diferenciada e acima da média, como é o Jair. Era só ele querer, era só ele entrar com vontade, era só ele ter vontade de vestir essa camisa, como no primeiro turno, para ser muito honesto, para quem não se lembra, naquela bagunça do time do Maurício Barbieri, quem salvava era o Jair, até mesmo no maior vexame do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. Ao perder de 4-1 para o Flamengo no Maracanã, foi o Jair que se salvou naquele momento. E mais uma vez, o Vasco cresceu, o Vasco mudou de patamar, só que o Jair não estava conseguindo acompanhar essa mudança. Ele já tinha entrado bem contra o Curitiba e hoje ele coroa. Coroa talvez a sua volta a esse elenco, coroa talvez essa volta desse jogador que a gente sabe que tem muito potencial. E ele mais uma vez conseguiu hoje decidir uma partida para o Vasco da Gama. Então vamos lá. Sejam bem-vindos, vá deixando o seu like, vá ativando as notificações, vá se inscrevendo no canal do Pedrosa pra gente poder chegar a 100 mil inscritos ainda nesse mês. Eu confio em vocês, O Vascão tá fora do Z4 e o canal do Pedrosa dá pra chegar a 100 mil inscritos ainda nesse mês. Então eu acredito em vocês. Bem, sejam muito bem-vindos, uma boa noite aí pra rapaziada do chat, uma boa noite pra todo mundo aí que vem acompanhando o canal do Pedrosa já há muito tempo, para a gente poder falar sobre essa grande vitória, apesar do desempenho do Vasco não ter sido tão grande, não ter sido tão bom assim. Deixa eu ver se já saiu a entrevista coletiva do Ramon Dias. Eu acho que ainda não saiu, até porque esse jogo é fora de casa. Mas assim que sair, é claro, a gente vai colocar aqui no canal do Pedrosa para escutar esse homem maravilhoso que é Ramon Dias. Ó, saíram os melhores momentos. Cara, os melhores momentos estão aqui na Vasco TV. Geralmente, quando eu vejo melhores momentos, melhores momentos do Premiere, então nem vale a pena eu colocar aqui, senão eu vou tomar strike. Vou esperar mesmo a coletiva e vamos nessa. Vamos falar desse jogo aí, que é muito importante. Cara, o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim mesmo. Assim como eu elogiei o primeiro tempo que o Vasco fez contra o Curitiba, que foi o melhor primeiro tempo do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, eu digo que esse primeiro tempo contra o América foi o pior da gestão Ramon Dias. Do Ramon Dias sobre com o comando do Vasco da Gama. E eu falo isso, cara, porque o América Mineiro deu 14 chutes no gol e o Vasco deu nenhum. O América Mineiro controlou e amassou o Vasco da Gama nesse primeiro tempo. Aliás, deveria, se o futebol fosse um esporte justo, ter saído com um resultado positivo pelo menos do primeiro tempo. A diferença é, o Vasco conseguiu ter a vantagem numa cabaçada do Maidana, o zagueiro que deu uma cotovelada no Verratti. E aí, gente, eu até
Conversei lá no Twitter, discuti aqui, discuti ali, se foi sem querer, se não foi sem querer. Na minha visão, eu não vi maldade no Maidana, eu não vi maldade nele, dele querer dar a cotovelada no Verratti. Ah, eu quero quebrar a cara desse cara aqui. Mas quando ele vai fazer a disputa embaixo, ele acaba se esticando um pouco mais e ele acaba também escorregando um pouco. Só que ele escorregou um pouco com esse braço alto, com esse braço lá em cima. E quando esse braço tá lá em cima, pega na cara do Verratti, não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Aliás, foi uma palhaçada o que o bandeirinha, que eu não sei nem qual é o nome dele, ele mandando o Verratti levantar. Ele tava de sacanagem, porque o Verratti tomou uma cotovelada na cara. Ele tomou uma cotovelada sem querer, querendo. Irmão, é cartão vermelho. Não tem nem resenha. E o bandeirinha, que tava do lado dele, que deveria ter visto, que deveria ter apontado a situação pro juiz, o bandeirinha não. Ai, meu Deus. Porra. Levanta, Verratti, levanta, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aliás, e os discursinhos, tá? Os discursinhos do Juninho, os discursinhos do Felipe Azevedo no intervalo, depois do Juninho no final do jogo. Me desculpa, rapaziada. Me desculpa, com todo respeito a vocês aí, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não aconteceu absolutamente nada de errado no jogo hoje. Absolutamente nada de errado. Tá? Porque ali naquele momento ali, ele já deveria ter sido expulso mesmo. E deveria ter sido expulso direto, se o bandeirinha não fica... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Porra, quando vem um comentário, cadê o áudio? Tá ligado? Quando vem esse comentário, eu já fico desesperado. Tá sem áudio? Não é possível. Tá sem áudio na tua casa aí, Ronia. Tá todo mundo ouvindo. Pô. Enfim. Voltando à linha de raciocínio. Ele já deveria ter sido expulso. Então, hoje no jogo, não teve nada polêmico. Não teve lance polêmico hoje no jogo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O jogo foi bem apitado pelo Ramon Abad. E eu vou te falar, teve um lance que o próprio Juninho tá reclamando aí, sendo que o Ramon Abad deu uma falta do Verratti dentro da área, onde o Verratti não faz absolutamente nada. Não foi falta não, faltou tamanho pro Juninho, tá? Faltou tamanho, porque o Verratti protege de costas, consegue fazer a proteção, consegue ficar com a bola, e o Ramon Abad dá uma falta completamente aleatória. Se for pra reclamar, vamos reclamar disso. Entendeu? Porque o jogo hoje não teve polêmica de arbitragem. Quem acha que aquilo ali não foi pra vermelho, desculpa, tá em outra realidade. Tá em outra realidade, porque ele dá uma cotovelada na cara do Verratti. Querendo ou não, ele acerta uma cotovelada na cara do Verratti. Tá? E por que o Vasco não jogou tão bem no primeiro tempo, Pedrosa? Cara, na minha visão, eu acho que é o seguinte. Vamos lá. Pra eu tentar explicar qual foi o meu pensamento. Primeiro ponto. O meio-campo do Vasco no primeiro tempo foi nulo. Nulo. Seu Zé Gabriel, seu Payet, seu Praxedes e seu Paulinho. Os 4 estavam errando tudo. Tudo. Não foi um e nem outro. Os 4 estavam errando tudo. Tanto é que as mexidas do Ramon no intervalo são Praxedes e também o Payet. Tecnicamente, esses caras estavam errando e eles também estavam nervosos com a bola no pé. O Vasco estava nervoso com a bola no pé. Quando chegava no terço final, e pra quem acha que o Vasco estava encurralado, que o Vasco não estava conseguindo sair jogar, é mentira. Porque o América Mineiro jogou, muito mais que o Vasco, inclusive, e deu espaço pra jogar também. O problema do Vasco estava sendo a afobação pra definir essas jogadas. Toda hora uma procura no Verratti. Toda hora uma procura no Verratti fazendo cruzamentos da intermediária. Eu até ri de um comentário lá no Twitter que como esse jogo era adiado do primeiro turno, eles pensavam que eles estavam sendo treinados pelo Barbieri ainda. E toda hora uma forçação incessante no Verratti dentro da área, sendo que claramente não tinha dado certo. Além de individualmente os 4 componentes do meio campo terem feito uma partida muito abaixo do que eles podem, o Vasco toda vez que chegava no terço final do campo, acabava toda hora fazendo esse tipo de jogada e não conseguindo achar o Verratti. Por quê, Pedrosa? Eu falei aqui na live, tá? Eu acho que eu falei aqui na live, na última live que a gente fez aqui, contra o Coritiba. Falei pra vocês, gente, o futebol hoje em dia é um futebol estudado. Eu não sei se eu falei na live ou no SBT. Hoje, quando um jogador se destaca, automaticamente os rivais e as equipes que vão enfrentar o Vasco, no caso, elas vão estudar o Vasco.
O futebol do Vasco bonito, que foi feito contra o Fluminense, foi feito contra o Curitiba, ele vai ser estudado. Porque a crescente aconteceu. E quem foi a principal arma do Vasco contra o Fluminense e contra o Curitiba? O lado direito, personificando o Rossi. O Rossi jogou muito contra o Fluminense, o Rossi jogou muito contra o Curitiba. Dali o Vasco conseguiu criar. E ali o Vasco continuou forçando para poder criar hoje. A diferença é que o Bustos foi muito inteligente e dobrou a marcação no Rossi. O que aconteceu com o Rossi hoje? Ele não jogou. Ele não jogou. Claro, estava um forte calor em Minas. Acredito que o clima tenha influenciado também isso, até porque o Rossi, apesar de estar muito bem no Vasco, ainda não está 100%. Eu acredito que ele possa mais ainda fisicamente. Mas hoje ele não jogou. Justamente porque é uma jogada muito forte do Vasco. O Rossi fez 2 ótimas partidas e ele não conseguiu repetir isso. O próprio Pumita com bola estava mal. O Lucas Piton hoje, achei o Lucas Piton também mal com bola, se precipitando. Um cara que pra mim, a nível de futebol brasileiro, ele é um excelente lateral. Excelente. Ele é muito novo, ainda tem muito a evoluir. Mas se ele quiser jogar na primeira prateleira de Europa, ele vai precisar melhorar muitas associações que ele faz pelas laterais. Toda hora tem um coleguinha ultrapassando e ele tenta cruzar. Porque ele cruza muito bem. Porque ele é um cara muito assertivo. Aliás, ele é o lateral mais assertivo do Campeonato Brasileiro. Mas existem associações que ele está tendo uma precipitação muito grande. E o Pumita é outro também, que tem uma precipitação muito grande. Tá? Então, eu acho que é uma oscilação, como bem fala aqui o Wilson, normal. O Vasco não ia fazer toda hora atuações bizarras, brilhantes. Mas ao mesmo tempo, Wilson, pra ser muito honesto, foi muito abaixo. Foi mais abaixo do que eu esperava dessa oscilação, tá? Isso não quer dizer que metade do time não presta. Porque terminou o intervalo, tava todo mundo xingando. Esse aí é um merda, esse aí não presta, esse aí é um lixo. Eu falei. Pô, pelo amor de Deus, gente, sem imediatismo. Sem imediatismo. Oscilações são naturais. Acho que jogou muito pior do que deveria? Acho que jogou muito pior do que deveria. Aliás, no segundo tempo também. O Vasco não jogou bem. Nem no segundo tempo. Tá? O Vasco no segundo tempo estava repetindo os mesmos erros. Aí colocou o Gabriel Peck, colocou o Serginho no jogo. O que o Gabriel Peck e o Serginho estavam fazendo? Estavam afunilando dentro da área. Afunilando para poder povoar junto com o Verratti e com o Sebastião. O que acontecia? O América Mineiro colocava a linha de 4 dentro da área, adiantava um pouco a linha de 4 para poder marcar as associações do Vasco pelas laterais e o Vasco não conseguia ter superioridade numérica. O Vasco não conseguia confundir a marcação do América. O que o Vasco fazia? Ia pelas pontas, cruzava para a área, o América rebatia. Ia pelas pontas, cruzava para a área, o América rebatia. Facilmente, sempre com os jogadores do Vasco marcados. Quando o Peck e o Serginho deveriam estar fora da área. Deveriam estar fora da área para o quê? Para fazer companhia com o Puma, para fazer companhia com o Piton. O Paulinho hoje, que eu já falei, no segundo tempo ele sobe de rendimento, mas ele foi bem abaixo do que a gente vinha vendo. E é normal isso acontecer, tá? Então, onde eu acredito que o Vasco tenha ganhado o jogo? A individualidade. Porque a falta do Paulinho, ela é intencional, tá? Aquilo ali é uma assistência, naquele momento ali, ela é uma assistência. E o Jair, e eu vou separar um tópico, um tempo pra falar desse cara, o Jair dá um toque de Ibrahimovic. A galera até brincou no Twitter, Jair Ibrahimovic. Porque aquele toque ali é de quem entende. Tá? E eu entendo também, como o Carlos Eduardo citou aqui, que eles estavam nervosos. Eu senti um pouco o nervosismo desse time do Vasco. Eles estavam nervosos com a bola no pé. Individualmente falando. Era aquele tipo de jogo que irrita. Irrita por quê? Porque erra muito no terço final. Tá? Erra muito. Então, como eles estavam nervosos, cada um queria resolver em algum momento. E resolver de forma diferente. Então, o pensamento coletivo da equipe não estava acontecendo. Sabe? O Vasco tomou 14 finalizações no primeiro tempo, certo? E olha que incrível, olha que engraçado. A dupla, Medel e Léo, não jogaram mal. Eles jogaram bem. Eles fizeram bons jogos. A questão é, o meio-campo estava tão mal hoje, mas tão mal hoje, que todos os erros que o meio-campo cometia acabavam o quê? Explodindo na zaga. Aí parece que o Léo e que o Medel foram extremamente atacados por culpa deles. E não foi culpa deles. É porque toda hora eles eram pegos desprevenidos. E aí toda hora ou o Medel ou o Léo tinham que salvar. Aliás, o Medel é um monstro, né? Vamos combinar isso aqui? Isso aqui é ponto pacífico, beleza? O Medel é um monstro. Um monstro. A gente fala do Paulinho, a gente fala do
do Verratti, a gente fala do Praxedes, mas o Medel é um monstro. É um monstro, é uma contratação bizarra que o Vasco fez. Bizarra, tá? E o Léo também tá nessa toada, porque o Léo também fez uma ótima partida hoje, tá? A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto!